Eu entendi que muitas pessoas não prosperam por alguns motivos, e esses motivos sempre se repetem. E eu entendi também que muitas pessoas prosperam por alguns motivos que é o mesmo, só que feito de uma maneira diferente. E o assunto do nosso podcast hoje são 9 formas, 9 coisas, 9 atitudes que, se você fizer, você vai aumentar muito a sua chance de atingir seus resultados. Fala pessoal, aqui você encontra os melhores vídeos sobre mentalidade, dinheiro e sucesso. Esse ano de 2025, como nos outros anos, tá? Eu rodei bastante para conversar com empresários, com empreendedores, com profissionais. Rodei bastante esse ano. E eu entendi que é o conteúdo que hoje que a gente vai falar. Eu entendi que muitas pessoas não prosperam por alguns motivos. E esses motivos sempre se repetem. E eu entendi também que muitas pessoas prosperam por alguns motivos que é o mesmo, só que feito de uma maneira diferente. E o assunto do nosso podcast hoje são 9 formas, 9 coisas, 9 atitudes que, se você fizer, você vai aumentar muito a sua chance de atingir seus resultados. A primeira delas, pode começar a anotar, é foco. Tudo aquilo que a gente foca expande. E foco é o segredo das pessoas bem-sucedidas. Onde você coloca o seu foco, estão os seus resultados. O foco também tem o seu olhar de saber dizer não. Mas é muito curioso, né? Porque tem gente que fala assim, eu não sei dizer não. Não, você sabe dizer não. Quando eu falar já, você fala não. 1, 2, 3 e já. Pronto. Você sabe dizer não. Então não é sobre dizer não. É sobre dizer não na hora certa. Precisa do timing, precisa do momento. E no fundo, a gente sabe quando a gente tem que dizer não. Porque quando a gente não diz não para os nossos projetos que aparecem, ideias que aparecem, se você fica dizendo sim para as coisas que aparecem, você diz não para os teus objetivos. O que atrapalha nosso foco são as interferências, que é a segunda coisa que eu quero falar para você. Não é interferência a palavra é tempo, que é primo do foco. Foco e tempo. O tempo, ele é finito, ele acaba. O tempo acaba. Quem aqui não gosta, em hipótese alguma, de perder tempo? Quando você chega numa reunião, chega direto ao ponto. Não é assim? Ai, gente, manda o projeto logo, manda a proposta, porque, ai, gente, para de perder tempo. Por quê? Porque a gente sabe o valor que ele tem. E tempo é o seguinte, por que a gente perde tanto foco e tanto tempo? Todo mundo aqui sabe que eu gosto de estudar, estudo performance. Performance tem a ver com fazer poucas coisas muito bem feitas e tem a ver com gestão do seu tempo e fazer poucas coisas. E a pesquisa mostrou o seguinte, cada interrupção que a gente tem no nosso dia a dia, que passa de 5 minutos, pessoal, a gente leva em média 22 minutos para voltar ao mesmo estado de foco. Quando eu li esse número, eu falei, isso é muito impactante. Imagina quantas interrupções nós temos no nosso dia. Então o que faz a gente perder o nosso foco? E gerenciar de uma maneira adequada o nosso tempo são as interrupções. Primeiro é conhecimento. Eu acredito que o conhecimento, gente, é libertador. E eu tenho certeza que você acredita que o conhecimento é libertador. Você está aqui, você está ouvindo, você está vendo. O conhecimento, ele liberta mesmo. Ele está descrito há muito tempo, até na história do mito da caverna de Platão, lembra? Quando aqueles escravos estão presos a uma caverna, um escravo ele consegue se desprender daquelas amarras, daquelas correntes que estavam na sua perna, e ele se vira, olha, tem uma saída, ela é clara, ele sai, aquela luz é muito forte, os olhos dele doem, e ele sente dor, e aí, à medida do tempo vai clareando, os olhos dele começam a enxergar, e ele vê um mundo. Ele falou, caramba, uau, existe isso. Ele volta para falar com os outros prisioneiros e falou, a vida não é essa caverna, a vida é lá fora. E os prisioneiros começam a caçoar dele, querem machucar ele, querem bater nele, falando, cara, você é muito doido. Mas é isso que o conhecimento faz. O conhecimento mostra uma coisa que já existe, mas é que você talvez não tenha visto. O nome disso é ponto cego. Aliás, eu gosto de uma passagem do Osho, que ele escreve num livro chamado Coragem, que ele diz assim, tudo no mundo
Na verdade não é no mundo, ele fala na natureza. Ele fala, tudo na natureza está em abundância, exceto uma única coisa, a consciência. A consciência que não está abundante. Então o conhecimento, ele aumenta a tua consciência. É possível empreender, é possível criar, fazer essa gestão, abrir esse negócio. É possível lidar melhor assim com seus filhos, com as suas emoções e com a sua saúde. É possível fazer uma abordagem diferenciada e responder de uma maneira que convence, através do conhecimento. Eu acredito numa coisa. Eu realmente acredito no que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu sigo o que eu vou falar aqui para vocês. Se você tem um resultado que eu não tenho, do qual eu me inspiro em você, do qual é importante eu também adquirir, do qual para mim é relevante, é porque você sabe de uma coisa que eu não sei. Você tem um conhecimento, você é dotado de um saber que eu não sei. E se eu tiver acesso a esse conhecimento, eu vou ver. Então eu vou atrás desse conhecimento. Onde que ele está? É muito comum eu perguntar isso para as pessoas. Onde você leu isso? Onde você aprendeu isso? Onde você enxergou isso? Aí tem gente que fala, isso aqui está baseado na minha experiência. Me conta um pouco mais. Pô, isso aqui eu li no livro tal. Isso aqui eu vi no documentário tal. Porque o conhecimento ele está disperso, pessoal. Ele não está escondido a 7 chaves. O conhecimento ele está disponível, ele está disperso. Ele está disperso. Então se alguém tem um resultado que você não tem, acredite. De uma maneira lógica, de uma maneira óbvia, mas como disse o Einstein, né? Simples sem ser simplista. É simples, sem ser simplista. É porque essa pessoa sabe de uma coisa que você não sabe. Se você acredita nisso, e se você quiser isso, você vai aprender. Então, conhecimento. Muitas pessoas não atingem os resultados que elas querem, porque elas não têm o conhecimento. Quarto, dinheiro. Ter dinheiro? Não, mais do que ter dinheiro. Dominar o idioma do dinheiro. O dinheiro tem um idioma, pessoal. Se você corre atrás do dinheiro, pessoal, ele foge ou você atrai? Pois é. A gente sabe que ele foge, né? Mas por que a gente corre, então? Porque a gente precisa. E já que a gente precisa, a gente vai até ele e ele foge, foge, foge. E a lógica do dinheiro é como se fosse uma lógica do jardim, né? Você quer ter borboletas no teu jardim, né? Já viram essa, né? Tem essa passagem, né? Ao invés de você correr atrás da borboleta, você cuida do jardim que as borboletas vêm até você. No dinheiro, a lógica é a mesma. Ela se chama servir. A lógica do dinheiro é servir. Joel, eu não sei qual é o meu propósito de vida ainda, e me falaram que através do meu propósito de vida, eu vou conseguir dinheiro. Não sabe? Sirva, sirva, sirva. Joel, mas eu servi com o quê? Se eu não tenho nem capacidade ainda? Tempo. Se você dedica teu tempo, tempo é um ativo. Energia é um outro ativo. Contatos são outro ativo. Sirva. Porque o dinheiro, ele mora no problema, pessoal. Ele não está no banco. O dinheiro mora no problema. E a boa é que o dinheiro não tem limite. Você cria esse dinheiro. O mundo, gente, é para quem cria. Então, você, vou criar aqui uma solução para um problema que eu percebi. Eu sou dotado de capacidade, eu sou dotado de elementos que podem me dar uma nova saída para eu criar uma solução. Então, quem resolve o problema dos outros, nunca mais vai ficar com problema de dinheiro. Quinto, que é visão. Visão, eu acredito que visão a gente pega emprestado, a gente observa nos lugares, a gente tem um insight observando a natureza. É observacional, a visão é observacional, gente. Eu quero trazer aqui para vocês uma visão. Muitas pessoas desistem dos seus projetos porque elas não têm visão. Quem aqui já passou por uma situação que foi falar, uma decisão que ia desistir, uma situação que estava te incomodando, foi falar para alguém, a pessoa fala assim, meu Deus do céu, como você não tem visão? Alguém já passou por isso? Cara, você não está enxergando, será que você não vê? Aí você fala assim, não vejo. Meu Deus do céu, você não está vendo. Aí, a gente não vê mesmo. Aí sabe o que a gente tem que pedir para essa pessoa? Tá, então me fala. Me traz o teu ponto de vista.
Eu estou vendo daqui, mas você está vendo de lá. Me traz o seu ponto de vista. Então minha sugestão para vocês aumentarem a visão de vocês é assim, ó. Eu tenho certeza que nessa sala, e você que está assistindo, conhece alguém, tem relacionamento com alguém que tem um resultado do qual você se inspira, do qual você admira, do qual você reconhece que é relevante. Chega para essa pessoa e fala assim, em 2026, eu estou com esse objetivo aqui. E essa pessoa que você vai compartilhar esse objetivo, ela já chegou nesse objetivo. Aí você vai falar assim para ela, você vai fazer uma pergunta assim, ó. Sabendo o que você sabe, e estando no meu lugar, o que você faria? Esta é a pergunta para você capturar visão. Sexto, então eu falei foco, tempo, conhecimento, dinheiro e visão, certo? Sexta coisa, comprometimento, pessoal. E comprometimento não é uma palavra, comprometimento é uma atitude. Quem aqui foi criado por um pai, ou por uma mãe, ou por um avô, avó, que quando ele falava, esse era o contrato, dava para confiar? Mantenha a sua palavra. Eu não sei exatamente o que aconteceu nessa geração nos últimos anos, mas isso tem se perdido, não tem? Protege isso, pessoal. Protege. Falou o que ia fazer? Faça. Por quê? Porque a palavra é muito importante. A palavra é determinante. Quando eu falo de comprometimento, eu aprendi uma coisa muito forte com meu pai. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a receber salário. Então, eu trabalho desde os meus 15 anos. 15 anos eu era um atleta e comecei a receber salário. E depois desse dia, trabalho até hoje. E aí eu comecei a receber um salário com 15 anos. Com 16 anos, meu salário dobrou no clube. E com 17, meu pai falou assim para mim: a partir de agora você vai pagar uma conta na casa. Para você entender o que é pagar conta. Olha que coisa interessante. Então eu tinha lá meu salário, tinha uma bolsa de estudos na escola, na faculdade. E meu pai falou, paga uma conta. E a conta era de telefone. Meu pai fez aquilo para eu aprender o que é pagar uma conta. Eu comecei a pagar uma conta com 17, com 18, paguei a conta toda. Com 19, com 20, com 21, com 21, meu irmão, 20 para 21, meu irmão começou a trabalhar num banco. Começou a ganhar dinheiro. E aí meu pai chegou para ele e falou assim, Marcel, agora você também vai pagar uma conta. Eu falei, paga a conta. Acho o quê, moleque? Joel paga telefone, você vai pagar a internet. Aí meu irmão, tá bom. E paga o telefone, paga a internet, paga o telefone, paga a internet. Uns 3 anos depois, meu irmão resolveu ir morar em Londrina, na casa dos meus tios. Ele foi, meu pai olhou para mim e falou, Joel, a conta que era do seu irmão, agora é sua. Aí eu falei, ô Marcel, você vai pagar o telefone e a internet. Então tá bom, incorporei o telefone e a internet. E estou pagando. 1 ano depois meu irmão volta. Pai, foi legal a experiência e tal, estou voltando. Meu pai, beleza, voltou para casa. Quando ele voltou para casa, eu falei, Marcel, a internet é tua. Meu pai ouviu. Ele falou, nananina não. Ô pai, mas a conta era dele. Dele agora a conta é sua. Assuma. Você é homem, a conta é sua. Ali, aos 20 e poucos anos, eu entendi uma coisa muito forte. Assuma suas responsabilidades. Como homem, como mulher, como adulto. E se eu não tivesse um pai ali firme, gente, para segurar, eu ia voltar. Meu pai não precisava daquele dinheiro, mas ele estava me ensinando a manter a minha palavra. Sexto, sétimo, faltam 3. Saúde. Quem tem saúde, tem vários desejos. Quem não tem saúde, só tem um desejo. Ter saúde. Cuide da sua saúde. E eu não estou falando apenas da saúde física, eu estou falando da sua saúde emocional. Eu estou falando da sua saúde espiritual. Tem gente que está com o corpo sarado, mas por dentro está quebrado.
Tem gente que está bem fisicamente, que tem 6 gominhos aqui na barriga, mas espiritualmente tem um vazio, né, gente? Cuida disso também. Tem muito vazio por aí. Cuida da sua saúde cognitiva, dos teus pensamentos, da tua capacidade de pensar. Ô, gente, dormiu pouco, ficou burro. Enquanto eles trabalham, eu também trabalho. Enquanto eles dormem, eu trabalho. Não, enquanto eles dormem, você também dorme. Porque dormir tem a ver com saúde. Velocidade de pensamento tem a ver com sono. Qualidade dos teus pensamentos, capacidade de lembrar do que você fez. Tem gente que para dormir precisa de melatonina. Tem gente que para acordar precisa de cafeína. Tem gente que para ficar acordado o dia todo precisa de energético. E tudo isso a gente consegue se a gente tiver um sono equilibrado. Primeira coisa que eu sempre oriento as pessoas: Joel, eu quero ter uma saúde em dia. Eu falo, quantas horas por dia você dorme? 5, 4, pouco. Tem que dormir mais. Não tem nenhuma pesquisa científica que comprova, nenhuma, gente, que dormir 4 horas por dia é bom para a saúde. A gente piora o pensamento, a gente fica mais lento. Em outras palavras, a gente fica burro. Outra coisa são nossos pensamentos. A qualidade de vida que a gente tem relação direta com a qualidade das coisas que a gente pensa. Então, se você estiver num estado emocional fraco, o Tony Robbins que fala isso, né? Não existe vida pobre, existe estado emocional pobre. Olha a cabeça desse cara. Você está num recurso pobre. Recurso pobre. E o recurso que ele fala assim, que você quer mudar o seu recurso emocional, assim, no estalar de dedos, você faz 3 coisas. Você muda suas palavras, muda o teu foco e muda a tua fisiologia. Existem no dicionário 3 vezes mais palavras negativas do que positivas, pessoal. É fácil falar coisas negativas. A minha vida está uma dureza, uma batalha, uma guerra, é um caos. Se a gente não começar desse jeito, a gente vai surtar. Não, ninguém vai surtar. Não fala que você vai surtar. Usa uma outra palavra, escolhe uma outra coisa. A gente consegue escolher uma outra coisa. Se a gente emite uma palavra negativa, vai dar para se sentir bem emitindo uma palavra negativa, gente? Foco, para onde você quer olhar? Eu sou um cara otimista, mas sou realista. Não sou o cara da produtividade tóxica. Eu não sou aquele cara que fala assim, gente, no final tudo vai dar certo. Se não deu certo é porque não chegou no final. Não, às vezes chegou no final e não deu certo. Eu sou um cara otimista, mas eu sou realista. Do jeito que dá, não vamos chegar, mas a gente consegue melhorar. A gente errou aqui, a gente errou, mas a gente consegue melhorar porque a gente é capaz de aprender. É sempre uma visão de encontrar um caminho melhor. Eu quero para o foco da resolução, mesmo com a dificuldade. Qual chance que a gente tem, gente? Que opção que a gente tem? E a outra, fisiologia. Teu corpo, mexer o teu corpo, ficar numa posição melhor, se levantar, botar os ombros para trás, pouca coisa, pouquinho detalhe, uma cabeça para cima, um olhar, cara, uma mudança, até uma ducha, gente, sabe, um banho no mar, um exercício físico, um sono. Mexe com o teu estado fisiológico, dorme, descansa, vai para a academia, dança, faz alguma coisa, muda teu corpo, você vai pensar melhor. Isso é saúde. Cuida da tua saúde. Eu tenho uma filosofia de vida, vocês sabem que a saúde, família, trabalho não inverta a ordem. Mas se você está invertendo a ordem, eu te entendo, isso também aconteceu comigo, só coloca um prazo. Um prazo. Para não mais buscar uma vida equilibrada, mas sim uma vida de acordo, com acordos. É uma das perguntas que mais acontecem, que mais aparece para mim e para a Lalas. Como que vocês equilibram a vida de vocês dois? A gente faz acordo. E a gente tem que revisitar esses acordos toda hora. Eu posso chegar para a Lalas e falar assim, amor, vamos fazer um acordo? Vamos, no próximo 1 ano, eu vou trabalhar para caramba, e você leva os meninos na escola, por favor. E busca os meninos na escola, porque a gente vai crescer, porque a gente vai chegar nesse resultado, beleza? Beleza. Mas se ela mandar uma mensagem para mim e falar assim, os meninos estão sentindo a sua falta, o que vai acontecer com o acordo? A gente vai reajustar o acordo. Então não quer dizer que o acordo, pessoal, é uma coisa infindável. O acordo é um ponto de partida, o acordo é um combinado. Mas se ela fala assim, o João está sentindo a sua falta, e é importante que você leve ele na escola. Eu vou levar o João, Pedro, Joaquim na escola. Eu vou revisitar o acordo. Só não fique atrás dessa ilusão de uma vida de equilíbrio.
Porque nada que é feito de uma maneira relevante foi feita no equilíbrio. Todas as pessoas que vocês admiram, se inspiram, elas desequilibraram. Gente, para andar tem que ter desequilíbrio. A gente projeta o corpo para frente e coloca a perna para não cair. É um desequilíbrio. Não trate, não lide o desequilíbrio como uma coisa negativa. Vai querer desenvolver um corpo diferente, vai ter que desequilibrar, sim ou não? Vai querer colocar um pouco mais de dinheiro no seu bolso em 2026, vai ter que dar uma desequilibrada, sim ou não? Porque se fizer a mesma coisa que está fazendo esse ano, não vai dar. Lembra do Einstein? Loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Vai ter que ter uma quebra. Na biologia, na fisiologia, isso chama de homeostase. Homeostase é equilíbrio dinâmico de um organismo. Aí você precisa quebrar. Para ficar musculoso, precisa quebrar. Para ficar mais inteligente, precisa quebrar. Precisa desequilibrar. Então, quando aparecer o desequilíbrio, entenda, faz parte do seu crescimento. E é importante ter saúde. 8º ponto. Progresso. A lógica da confiança é o progresso. Já eu quero aumentar minha confiança. Melhore. Progrida. Não tem nada mais poderoso para a tua motivação do que o progresso. E eu não estou falando daquela motivação barata. Eu estou falando do motivo que gera a ação. Qual o motivo que gera uma ação? O progresso é uma coisa muito importante. Então, se você está fazendo uma tarefa, se você está dedicado, comprometido numa tarefa e você não melhora, senhores, eu posso falar com certeza para vocês. Ou você está fazendo pouco, ou você está fazendo errado. Joel, estou todo dia lá, não melhoro. Alguma coisa errada tem. Joel, estou lá ainda não melhoro. Cara, acabou de começar, espera, nem amadureceu, nem deu tempo, gente. Você ainda não deu chance ao hábito. Você não conseguiu maturar isso, não deu tempo ainda. Agora, se você está 6 meses fazendo uma coisa e você não avança, é porque alguma coisa está errado. Alguma prática está errada, alguma tarefa está errada, tem alguma coisa errada. Revisita. Toda pessoa que para 30 minutos para pensar sobre a vida, muda de vida. Porque a gente precisa perceber melhora. A gente precisa perceber melhora no nosso relacionamento, no nosso corpo, no nosso negócio. No nosso conhecimento, na faculdade, na pós-graduação e nos lugares onde a gente está inserido. Melhora. Já eu quero melhorar mais. Legal, quero melhorar mais. Ótimo, legítimo, genuíno, teu, maravilhoso. Mas é importante a gente melhorar. Porque a gente foi ensinado uma frase que a gente tem que revisitar essa frase, que é errando que se aprende. Já ouviram? E honestamente, pessoal, ninguém aqui nessa sala aprendeu a fazer certo uma coisa fazendo errado essa coisa. A gente só aprende a fazer certo uma coisa quando a gente faz certo uma coisa. De maneira proposital. Que é a confiança. Eu não sei qual que é o seu nível de confiança. Eu sei que é importantíssimo você ter confiança. Eu também acredito que confiança deve ser a primeira lição que um ser humano deveria aprender na vida. Aprender a confiar mais nele do que em qualquer outra pessoa na vida. E é por isso todos os dias que eu chego lá para os meus filhos, falo, você é rápido, você é inteligente, você é forte. Todos os dias você aprende uma coisa, ele é nova. Porque eu não vou estar aqui para sempre. Em algum momento ele vai se deparar com uma situação que o pai dele não vai estar lá. Nem todo mundo foi criado com um pai, né, gente? A gente tem que reconhecer, né? Nem todo mundo foi criado com uma mãe. A gente também tem que reconhecer. Mas se você não foi criado com um pai presente ou com uma mãe presente, se torne essa pessoa presente. Mude o fluxo. Seja você essa pessoa. Qual a opção que você tem? Em 2012, eu estava numa situação difícil.